Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E nesse vídeo de hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente, então eu vou filmar a atividade. Ela faz parte do material Adições e Subtrações, que a gente tem versões para terceiro, quarto e quinto ano no site da loja. E aqui eu vou dar algumas sugestões para você deixar ainda mais eficaz o trabalho com esse material. Primeiro eu vou apresentar para vocês o material e daí eu vou dar sugestões de como fazer para ele se tornar ainda mais funcional aí na sala de aula de vocês. Ele é um material que ele vai trabalhar no esquema de 2, então são 2 páginas de cada tipo. A gente vai ter 2 páginas de treinando adições, 2 de treinando subtrações, 2 de treinando adições e subtrações. A gente vai ter uma comparação de 3 adições, depois vou mostrar melhor, de 3 subtrações, e depois a gente vai ter 2 atividades que são com tabelas, né? Usando aí tabelas, análise de tabelas para adição e subtração. Tudo dentro de temas que as crianças gostam nessa faixa etária. No caso aqui a gente tem o de quinto ano, como eu falei para vocês. E eu usaria nessa ordem que eu fiz, tá? Então eu daria primeiro as 2 atividades de adições, depois as 2 de subtrações, bem calmamente aí, para a criança se habituar bem. Aqui o primeiro desafio é que a gente tem a casa da centena de milhar e ela não tem aqui centenas de milhar. Então ela vai ter aqui a dezena de milhar, ela vai ter que adaptar o número aos quadrinhos, né? Então tem algumas crianças que vão ter uma tendência a colocar esse 4 para cá, mas é legal você até pedir, se você achar que elas têm dificuldade, de colocar, ó, centena, dezena e unidade de milhar, né? No primeiro, e depois centena, dezena e unidade anormal, né? Do valor posicional aí comum. Então aqui a gente tem centena, dezena e unidade, e aqui a gente não tem as centenas de milhar, ó, tá vendo? Então a gente vai colocar lá 49 mil, incentivem a criança a usar o pontinho, 109 mais 23.777. A criança vai fazer a conta, 9 mais 7 dá 16, sobe 1, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sobe 1, 4, 5, 6, 7. Aqui vai dar 72.886. Tá? E assim a criança vai fazendo. Vai ter que nesse daqui ele vai ocupar a casa inteira em cima, né? É legal, depois que vocês derem a atividade, as crianças terem feito, também pedir para as crianças lerem os números. Ler em voz alta, gente, faz muita falta, principalmente na leitura de números, porque elas não se habituam ao pontinho se você não fizer isso. Então você pode pedir, fulano, né, Joãozinho, lê a conta A, daí ele vai ler lá, 49.109 mais 23.777. Para você ter certeza que a criança consegue nomear os números. Isso parece superficial, gente, mas é uma coisa assim essencial para a escola, porque muitas vezes a criança nem sabe ler o número, como que ela vai resolver uma conta dessa, né? Fica um pouco difícil. Aqui 9, 6, sobe 1, 10, 18, sobe 1, 8, 9, 9, 10, sobe 1, 209.869. Por que eu estou resolvendo mais uma? Vou falar para vocês. Porque daqui eu posso ir para o caderno do aluno. Eu deixei um caderno aqui ao lado, que a gente pode utilizar essa mesma página para ser uma extensão no caderno, né? A gente pode usar o caderno como extensão da atividade. Vou explicar para vocês como que funciona. Ah lá, eu peguei o caderno, estou de posse da folha. Faz de conta que eu resolvi todos os itens da folha, tá? Então eu já pedi para a criança ler, posso pedir para elas lerem os resultados em voz alta também, né? 247.264, blá, blá, blá. Daí no caderno a gente vai fazer, a gente só desculpa porque tem um pedacinho do caderno que não vai aparecer, mas vai dar para entender a intenção do que eu quero fazer aqui, tá?
Deixa eu só colocar um pouquinho para trás, senão a câmera vai... Esse caderno ele não ajuda muito, porque ele é muito grosso, né? A gente vai colocar um título na lição, porque não é concebível que um professor dê uma lição no caderno sem um título, tá? Porque a criança precisa colocar título em produções, então, enfim, você precisa acostumar ela a fazer isso. Então, eu vou chamar aqui, ó, de ordenando números. Ordenando números. A gente não gosta de criança preguiçosa, então eu vou fazer uma graça aqui, um grafismo em volta do ordenando números, para poder destacar o título, né? Como eu sou uma criança caprichosa, eu vou fazer um grafismo bem caprichado aqui, inclusive com um padrão, ó, de sim e não, ó, não, sim. É tipo bem me quer, mal me quer, sabe? Não, sim. Então aqui a gente tem um grafismo para poder fazer uma gracinha aqui. E daí a gente vai colocar a atividade. Então, use a... Aí eu vou indicar o que eu vou fazer, porque se a outra pessoa ler, ela vai saber que foi baseado em outra atividade. Use a atividade, entre aspas, treinando adições, porque a gente tem ali essa atividade, né? Para ordenar os resultados em ordem crescente, vírgula, escrevendo-os por extenso. O que a criança vai fazer? Então vamos lá, vamos fazer um highlight aqui, ó. Vai fazer em ordem crescente os resultados da página, escrevendo por extenso. Então eu vou pegar lá a página. No caso aqui, eu, Janaína, tenho só 3 resultados, porque é só um exemplo, então eu vou usar só esses 3 resultados. Na sala de aula, a criança vai usar os 9 resultados da página, tá? Então, como é ordem crescente do menor para o maior, o primeiro vai ser o 72, depois 209, depois 247. Então, eu vou lá e escrevo o meu primeiro resultado. 72.886. Daí eu vou colocar aqui ao lado. 72.000, vírgula, 886. Posso pedir para a criança fazer um coloridinho para ficar mais fácil depois eu corrigir, né? Pois o próximo é 209, não vou fazer todos, já tá, gente, fica cansativo, mas é só para vocês entenderem o intuito da lição. E daí eles vão colocar todos os números aqui. Veja como uma atividade já treinou as adições, né? Então já treinei aqui a questão da adição, leitura de número, questão de valor posicional, e agora eu estou trabalhando numa extensão da atividade, em um outro dia, eu estou trabalhando uma ordenação com números por extenso. Então vejam como dá para trabalhar muita coisa a partir desse material. E agora eu vou só explicar a questão da comparação para vocês verem que bacana. Bem, eu falei para vocês lá que eu ia explicar da comparação, né? Então aqui foi a página que eu dei o exemplo de como você estende a atividade, né, para o caderno. A gente vai ter 2 dessas de adições, 2 de subtrações. É para treinar mesmo, porque esse tipo de coisa, gente, falta demais do 5º ano, né? 5º, 4º, 3º. Esse aqui é o de 5º, como eu falei para vocês, tem de 4º e 3º com números adequados à idade deles. E aqui a gente tem o comparando 3 adições, que eu falei que eu explicaria depois, né? Isso aqui eu só vou explicar, mas na verdade a criança vai resolver as adições e depois ela vai anotar aqui o número mais alto, ó. Então, o resultado que for mais alto, a criança anota e escreve o número por extenso.
Depois ela vai, ao final, é que a segunda página não está aqui. Ele continua numa segunda página e a criança vai ordenar de novo, mas daí só os resultados que ela encontrou nesse quadro. O material tem gabarito, tá? Então é uma coisa aí fácil para o professor resolver. E eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você curtiu muito esse material, eu vou deixar aqui no resumo do vídeo o link para você poder adquirir no site da loja. Lá tem o preço, os detalhes, a gente não informa preço em rede social, tá? Tem que ir no site da loja. Você pode clicar no link, você vai direto para o site da loja e lá você vai ter o de terceiro, quarto, quinto ano. Dá para fazer a mesma atividade com todos no caderno, tá? As atividades são iguais, o título, só vai mudar a questão dos números, porque vai ser de acordo com a faixa etária do seu aluno. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Spolidório.